Olá, tudo bem? O Grande Julgamentos de hoje vai tratar da sessão que julgou o recurso extraordinário 494-601. Esse recurso foi interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Questionava a constitucionalidade de uma lei gaúcha que dava permissão a sacrifícios de animais em cultos religiosos. Nós conversamos com uma advogada, integrante da Comissão da Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal. Ela falou um pouco mais sobre esse recurso. Vamos ouvir. Esse recurso foi um recurso que ele foi caminhando, ele saiu da esfera, na verdade ele nasceu na esfera municipal, de um decreto municipal, que virou uma lei estadual e ela foi caminhando nas instâncias. O julgamento começou em agosto de 2018 e foi suspenso depois de um pedido de vista. Vamos apresentar a sessão neste programa em ordem cronológica. Para isso, vamos voltar ao dia 9 de agosto de 2018, ainda com o Supremo sob a presidência da ministra Carmen Lúcia. O relator do recurso extraordinário foi o ministro Marco Aurélio. Ele deixou claro qual o argumento usado pelo Ministério Público Gaúcho para questionar a lei estadual. Destaca que a lei estadual, ao acrescentar o parágrafo único ao artigo 2º de outro diploma também estadual, revela-se formalmente inconstitucional, apontando ter versado indevidamente matéria penal de competência privativa da União. E aí remete à Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605/98. Para defender a ideia de inconstitucionalidade da lei gaúcha, o representante do Ministério Público recorreu a um decreto de 1934. No artigo 3º, ele tipifica condutas que são caracterizadas como crueldade contra animais. E 3 delas se aplicam ao caso hoje em julgamento. Diz no inciso 1º, abuso. Qualquer conduta abusiva é considerada uma conduta cruel. Inciso 5º, diz que toda ação que não for humanitariamente exigível e que não contar com assistência veterinária é considerada uma conduta cruel. E 3º, quando veda, e aqui é o significativo, não dar morte rápida, livre de sofrimentos prolongados a todo animal cujo extermínio seja necessário. Como amigos da corte, falaram representantes de associações e fóruns que se posicionaram contra e a favor do abate de animais em cultos religiosos. Como já mostramos os argumentos contrários do representante do Ministério Público, iremos apresentar um contraponto. Em nome da liberdade de culto, em nome da liberdade de crença, nós respeitamos o uso do vinho naquelas liturgias que utilizam bebida alcoólica pública na presença de crianças. É este mesmo respeito que as religiões afro-brasileiras vêm postular hoje nesta corte. Portanto, eu concluo dizendo da minha honra ocupar essa tribuna e requerendo, então, o desprovimento do recurso ou que o recurso, na linha proposta pelo Ministério Público, seja provido parcialmente com a interpretação do dispositivo da lei estadual em conformidade com a Constituição. Muito obrigado. Em seguida, o relator proferiu o voto. Dou provimento ao recurso extraordinário, conferindo à Lei 11.915 de 2003, do Estado do Rio Grande do Sul, interpretação conforme a Constituição Federal, para assentar a constitucionalidade do sacrifício de animais em ritos religiosos de qualquer natureza. Isonomia. Vedada a prática de maus-tratos no ritual e condicionado o abate ao consumo da carne. É como voto. Como ouvimos, o ministro deu constitucionalidade à lei, desde que os animais não sofram maus-tratos e que a carne seja consumida como alimento. Essas ponderações inseridas pelo ministro fizeram com que o voto fosse de parcial provimento. A sessão seria interrompida em seguida. Vamos ver o que aconteceu. Presidente, em virtude de vários argumentos que foram colocados na sustentação e principalmente agora pela conclusão do voto de Sua Excelência, o ministro relator,
dando uma interpretação conforme, eu vou pedir vista dos autos. E por que o ministro pede vista, ou seja, mais tempo antes de proferir o voto? Às vezes ele quer aprofundar um item, ele precisa se convencer para não votar errado. Então, pode-se dizer até que ele teve um zelo maior com a questão, depois de que ele presenciou determinadas colocações e buscou. Ele poderia ter um voto, mas naquele momento, depois que ele ouviu os outros, ele pediu vista para se convencer e poder dar outro voto. Normalmente, o ministro que pede vista é o último a falar sobre aquele tema, já que a sessão é suspensa em seguida. Mas este caso apresentou uma diferença. O ministro Edson Fachin pediu tempo para proferir o voto e com um bom argumento. Eu gostaria de me permitir agregar apenas um elemento com o meu voto, que é brevíssimo, porque há um aspecto distinto com toda a vênia do eminente ministro relator, e creio que aí o ministro Alexandre terá o panorama completo para eventualmente examinar essa matéria. Portanto, faço apenas a guisa de contribuição, se Sua Excelência achar não houver objeção. Pois não, então, Vossa Excelência tem a palavra para voto e, na sequência, eu manterei a vista do ministro Alexandre. Autorizado pela então presidente da Corte, o ministro Edson Fachin votou. Eu compreendo que o eminente ministro relator está tendo o que poderia se denominar a coragem da prudência. Portanto, equilibrando nos dois pratos da balança da justiça, tanto a compreensão da constitucionalidade da lei, quanto, à luz de um conjunto de argumentos, fazer uma interpretação conforme para, nesse dispositivo, reler a expressão final matriz africana. Nada obstante, tenho para mim que esse parágrafo único do artigo 2º da Lei Estadual Gaúcha é integralmente constitucional, por isso, com todas as vênias, a pretensão do Ministério Público, que era manifestada na petição inicial, que era manifestada nesse recurso extraordinário, é uma pretensão que não, no meu modo de ver, não encontra agasalho constitucional. Depois deste voto, a ministra Carmen Lúcia anunciou o resultado parcial e declarou suspensa a sessão para análise da matéria por parte do ministro Alexandre de Moraes. Então, após o voto do ministro relator, que dava parcial provimento para dar interpretação conforme as normas na forma do voto exarado, e do voto do ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso, pediu visto o ministro Alexandre de Moraes. Aguardo os demais. Eu lembro que o que vimos até agora se deu em agosto de 2018. O julgamento foi retomado em março de 2019 com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. É o que vamos ver no próximo bloco. Eu aguardo você. Nós estamos de volta com o Grandes Julgamentos. No programa de hoje, mostramos como foi o julgamento do recurso extraordinário 494-601. Trata da constitucionalidade de uma lei gaúcha que previa a legitimidade do sacrifício de animais em rituais religiosos. No primeiro bloco, mostramos como foi o julgamento em 2018, até o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. O julgamento foi retomado em março de 2019. É o que vamos mostrar a partir de agora. A decisão anterior da última sessão de julgamento deste caso anota que, após o voto do ministro Marco Aurélio, que dava parcial provimento ao recurso para dar interpretação conforme à Constituição às normas impugnadas, e o voto do ministro Edson Fachin, que negava provimento ao recurso, pediu vista dos autos o ministro Alexandre de Moraes, a quem passo a palavra para a continuidade de julgamento. O ministro julgou a prática como válida e constitucional. Primeiro explicou a necessidade religiosa de se fazer o sacrifício de animais, o que chamou de sacralização. E essa sacralização, segundo aqui o lato sensu para os diversos cultos de matriz africana, acabam operando o que se entende uma ponte entre o orixá e os humanos, a terra, tendo o animal sacrificado ou
um alimento que não é um animal, a oferenda faz parte, faz esse papel de intermediação. A sacralização representa um contato simbólico entre o homem e o divino, entre o crente, no sentido da palavra da crença religiosa, e os orixás. Por fim, o ministro fez questão de dizer que em sacrifícios de animais, em rituais religiosos, não há maus tratos nem crueldade. E seguiu o relator quase que na totalidade. Discordou apenas do consumo da carne do animal abatido, previsto pelo ministro Marco Aurélio. Há, na maior parte das vezes, principalmente nas religiões de matriz africana, há a preparação e o consumo, mas há importantes rituais onde não há maus tratos, não há crueldade, mas aquele ritual, a oferenda, é somente para o orixá. Então, eu entendo que não devemos limitar, assim como voto, senhor presidente. A sacralização animal, ou o abate animal, como falaram, ela existe em outras religiões, em outras denominações religiosas, como a muçulmana, que é o abate halal, como a judaica, que é o abate kosher. E se eu tenho na Constituição Federal a liberdade da expressão religiosa, e esse abate faz parte da minha expressão religiosa, não há que se falar de reverberar. O voto seguinte do ministro Roberto Barroso tocou neste ponto, citado pela advogada. Primeiro, ele afastou um a um os argumentos apresentados pelo Ministério Público, autor do recurso extraordinário, e foi mais um a votar pela constitucionalidade da Lei Gaúcha. Acho que a lei promove a ideia de igualdade na sua dimensão mais contemporânea. Tradicionalmente, nós estudávamos a igualdade formal, que é a igualdade na lei perante a lei, a igualdade material associada à redistribuição de poder e riqueza na sociedade, e, contemporaneamente, existe a ideia de igualdade como reconhecimento. Reconhecimento do direito de quem é diferente, do direito de quem é minoria ou no direito de quem quer que seja, preservar as suas identidades, os seus cultos, a sua orientação sexual, seja lá qual for a característica típica que faz de cada um de nós uma individualidade única. Portanto, acho que esta lei, ela não viola a isonomia, ela consagra a igualdade como reconhecimento, assegurando o direito de mesmo um culto religioso minoritário poder adotar as suas práticas como os seus militantes desejarem. Ministro Luiz Roberto, me permite uma parte. No meu discurso de posse, eu citei um trecho de uma música muito conhecida, Sangue Latino, para dizer que eu era caipira, mas de alma não cativa. Essa música diz: os ventos do norte não movem moinhos. Aqueles que moveram moinhos estão aqui, ao nosso redor. E não deixaram a alma cativa. Trouxeram a sua cultura e mantiveram a sua ancestralidade. Como de costume, sugeriu uma tese. No texto, prevê que o sacrifício de animais seja considerado legal em todas as religiões de matriz africana. Em seguida, explicou o motivo de ter expressado a origem cultural das religiões. Em obter dictum, eu acho que se estende a todas as religiões, mas acho que no dispositivo o fato de se diferenciar as religiões de matriz africana é relevante porque é aí que mora o preconceito. É ali que vão os fiscais. E é ali que vão os fiscais, exatamente. Ministra Rosa Weber. Como o presidente chamou o voto seguinte, vamos a ele. A ministra Rosa Weber concordou com os colegas. Disse que não há, na legislação estadual gaúcha, nada que possa tornar o texto inconstitucional. Portanto, entendo eu que a observância dos rituais pelas religiões, ou para os adeptos das religiões, na verdade, está traduzindo o exercício do seu direito, da sua liberdade de consciência, do seu direito fundamental, protegido pela Constituição, justamente nessa prática, né? Eu aqui estou lembrando no meu voto que o artigo 215
De fato, da Constituição estabelece que o Estado assegurará a todos o exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, enfatizando o parágrafo 1º que é dever do Estado proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Com a maioria se consolidando, o voto seguinte do ministro Ricardo Lewandowski foi na mesma direção dos demais. Portanto, não vejo também nenhuma inconstitucionalidade material, nem formal, nem material. De outro lado, senhor presidente, aquela preocupação que eu externei no sentido da proteção dos animais silvestres em extinção e mesmo tocante ao abuso, maus tratos ou mutilação que possam ser objeto quaisquer tipos de animais silvestres ou domésticos, eu penso que a lei federal já dá a devida proteção. E como o ministro Alexandre de Moraes bem colocou, não há notícia de que isto efetivamente ocorra. Portanto, senhor presidente, em resumo, eu peço vênia para negar provimento integralmente a este recurso extraordinário, entendendo que este dispositivo impugnado está compatível com a Constituição Federal e eventuais abusos que não ocorrem na prática, como ficou demonstrado, estão devidamente acautelados pela legislação federal aplicável à espécie como voto. Até aquele momento, todos os ministros haviam negado provimento ao recurso extraordinário. O voto seguinte, do ministro Gilmar Mendes, foi na mesma linha. Acompanhou integralmente o voto do ministro Alexandre de Moraes. A gente faz uma pausa agora no programa e volta daqui a pouco. Eu garanto, o intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. O Grande Julgamentos de hoje trata de um tema que chamou muita atenção: sacrifício de animais em rituais religiosos. O caso chegou ao Supremo em forma de recurso extraordinário promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Questionava a constitucionalidade de uma lei daquele estado que previa a morte de animais ou sacrifício de animais em rituais de religiões de matriz africana. Mostramos que os ministros afastaram os argumentos levantados pelo Ministério Público e os 7 votos proferidos até agora negaram provimento ao recurso extraordinário. A advogada que entrevistamos acompanhou o julgamento em plenário e pôde ver de perto cada um dos votos. Como integrante da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB do Distrito Federal, ela disse que não há de se falar em exclusividade de religiões de matriz africana em sacrifícios de animais. Existe até um ritual que possui um abate dentro da própria Igreja Católica. Algumas denominações de padres e freiras, quando do ordenamento, eles também oferecem, mas é um ritual fechado. Então, por isso que, mais uma vez, por que a matriz africana? É porque a matriz africana não se industrializou? É porque a matriz africana ainda vive de maneira tribal e ela necessita da terra para a manutenção de suas tradições? O voto que o Grande Julgamento vai mostrar agora é o do ministro Luiz Fux. Logo no início, ele indicou que seguiria o mesmo caminho dos demais ministros. Nós temos uma Constituição Federal que, promulgada sob a inspiração de Deus, promete uma sociedade livre de preconceitos. E essa questão que hoje é trazida à baila, ela versa exatamente sobre um preconceito religioso. O que é mais dramático, um preconceito religioso que cresce a cada dia. O preconceito citado pelo ministro Luiz Fux pôde ser exemplificado por ele mesmo. Disse que entre outubro de 2018 e março de 2019 foram registrados 200 casos de intolerância a religiões de matriz africana, inclusive com incêndios provocados em casas onde essas religiões são praticadas. O ministro fez questão de dizer que o direito de praticar qualquer religião é fundamental,
previsto na Constituição Federal. E foi mais longe, citou números que mostram o tamanho do universo religioso em que animais são sacrificados em rituais religiosos, não só naquelas religiões de matriz africana, viu? 90% da população brasileira realiza o abate comercial e somente 4% dos brasileiros é que realizam esse abate religioso, considerando-se que nesse censo que chegou a esse percentual, nós encontramos o abate que é realizado às vésperas do Dia do Perdão, do Yom Kippur, por 110 mil judeus, o abate que é realizado pela comunidade muçulmana, 35 mil muçulmanos, e os 700 mil fiéis de Candomblé e da Umbanda. De sorte, senhor presidente, que a minha concepção que eu tenho, à luz da nossa Constituição pós-positivista, é que o direito ele vive para o homem e não o homem para o direito. E se o direito vive para o homem, é o momento próprio para que o direito diga em favor das religiões de matriz africana que não há nenhuma ilegalidade no culto que professam e nas liturgias que praticam. Em seguida, a ministra Carmen Lúcia também falou de preconceito. Disse que a oferta de um animal a Deus é algo ancestral do próprio ser humano, professado em várias religiões, e que nada mais é que oferecer a um ser superior o que se tem de mais caro, mais desejado. A imolação do cordeiro era o cordeiro mais nobre. Nada tem, portanto, a ver com a ideia de sacrifício, mas com a ideia do sagrado mesmo. Não haveria, portanto, porque se cogitar de que haveria aqui uma desproteção. Desproteção, tragicamente, repito, se tem, em relação aos preconceitos e aqueles que sofrem os preconceitos, incluídos aí os que praticam as religiões, essas religiões ou qualquer outra, e principalmente aqueles que, pela sua própria ascendência, sempre foram vítimas de preconceitos. Eu diria que até as músicas, o samba foi objeto de preconceito, por causa de quem cantava, por causa de quem realmente o praticava, até que chega a um outro patamar. Por fim, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, seguiu no mesmo caminho. Eu também nego provimento. Antes de fazer a proclamação formal, é importante registrar que todos os votos foram no sentido de admitir nos ritos religiosos o sacrifício de animais. As divergências que eu vou anotar são do ponto de vista técnico-formal, mas a unanimidade, a Corte entendeu que a lei do Estado do Rio Grande do Sul, que permite o sacrifício de animais em cultos, em ritos religiosos, é constitucional. Por isso que quando eu fizer a proclamação, quero deixar isso bem claro, quando eu proclamar que em parte foram vencidos alguns colegas, eles não foram vencidos nesta parte, foram vencidos na parte de interpretação conforme, até para ter uma abrangência mais específica. Proclamo o resultado. Por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencidos em parte os ministros relator Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que admitiam também a constitucionalidade da lei, dando-lhe interpretação conforme. Feita a proclamação, eu pediria ao ministro Luiz Edson Fachin, que ficará redator para o acordo, se tem uma tese a formular. Entre todos nós, o ministro Luiz Roberto Barroso tem sempre andado atento à formulação de tese, de modo que eu tenha um texto aqui, mas certamente eu acolheria a sugestão que, se eventualmente o voto de Sua Excelência conduzir a uma formulação de tese também. Bem simples, presidente. Assim, é constitucional a Lei de Proteção Animal, que, a fim de resguardar a liberdade religiosa, permite o sacrifício ritual de animais em cultos de religiões de matriz africana. Foi esta a tese aprovada
O único que votou contra foi o ministro Marco Aurélio, que havia previsto deixar expressa a obrigatoriedade de não causar maus tratos aos animais e o aproveitamento da carne para consumo. Esta ideia foi vencida. Para a nossa entrevistada, a decisão do Supremo pode representar maior legitimidade para que haja uma mudança profunda no dia a dia das religiões de matriz africana. A postura dos adeptos das religiões de matriz africana, ela deve mudar a partir de então. Por quê? Porque uma questão de matriz africana chegou ao Supremo, aos mais notórios julgadores, e eles foram reconhecidos como cidadãos. Então, nós temos delegacias pelo país que versam sobre a questão de intolerância religiosa. Eles os adeptos devem se internalizar, até é uma questão interna, de saber, olha, eu sou cidadão, eu tenho meus direitos garantidos, a lei me protege, sim, e eu tenho o direito de estar no meu terreiro sem você vir me incomodar, como você tem direito de estar na sua igreja sem você vir me incomodar. Acompanhe o nosso programa pela internet. Acesse aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até o próximo Grandes Julgamentos.